Bom dia, galera, tudo bem? Eu estou aqui no YouTube. Peço a vocês que se inscrevam, compartilhem, deem um like no canal para a gente ganhar notoriedade. Hoje, a entrevista de hoje é uma entrevista para mim de muita honra, um grande amigo de longa data. Vamos estar falando hoje com um pastor e empresário, Carlos Bonfá. Um amigo de muito tempo, a gente já se conhece há anos, desde a década de 90, quando a gente tinha um depósito de madeira, muito famoso aqui na região, chamado Madeiroa. Hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre o novo nome da empresa dele e o chamado de pastor, que ele recebeu há um tempo aí, é uma bênção, um grande pastor, um homem muito usado por Deus, e para mim é um motivo de muita honra estar podendo entrevistar hoje. Então, primeiramente, bom dia, pastor Carlos Bonfá. Bom dia. E é uma honra ter você aqui no canal do YouTube. Quem é Carlos Bonfá? Vamos lá, bom dia Cleiton, bom dia irmã, bom dia aí a todos do canal. Vamos falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa vida, daquilo que Deus tem feito, né, na nossa família. Assim, Madeireira Betel, vamos começar pelo processo onde nós começamos a caminhar na presença de Deus, né, que foi no sentido quando Deus abriu essa porta para nós. Nós somos há 17 anos convertidos, né? Nós temos 9 anos o chamado de pastorado, e tudo começou assim, a Madeireira Betel. Num dia, né, recém-convertido, nós estávamos fazendo uma caminhada, e dessa caminhada eu vinha perguntando para Deus o que Deus tinha para minha vida, né, recém-convertido, e ali ainda aprendendo a caminhar na presença de Deus. E num dia Deus me falou no meu coração, juntamente com outro pastor, que foi meu primeiro pastor, o pastor Fernando, e falando com ele, né, que eu tinha um desejo no meu coração de ter uma empresa, de ter sonhos, de ter projetos em uma empresa. E ali Deus falava no meu coração que tudo é possível, que para Ele nada é impossível. E ali surgiu, nessa caminhada, o nome dessa empresa, antes mesmo de tê-la. Naquele dia, o próprio pastor Fernando, ele me profetizou algo, até nos dias de hoje. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, ó, toma posse daquilo que Deus vai entregar na tua vida. Deus tem uma empresa para a tua vida, Deus tem algo grande para a tua família, e você vai comer o melhor dessa terra. E ali eu guardei aquilo no meu coração. E no decorrer dessa caminhada que nós estávamos fazendo ali na parte da manhã, Deus colocou no meu coração Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Ou seja, lá em Gênesis vai dizer que Betel foi aonde Jacó levantou um altar para Deus. É uma palavra muito conhecida, aonde quem gosta de leitura de Bíblia vai se lembrar, aonde Jacó, Deus aparece para Jacó em um sonho, aonde Jacó, né, usa uma pedra como um travesseiro. E ali ele tem um sonho de uma escadaria de anjos subindo e descendo. E ali Jacó resolve levantar um altar a Deus, e aquele lugar começa a chamar Betel. Ou seja, Betel, para quem não sabe, o significado é casa de Deus. E assim, Deus me deu aquele dia o nome da empresa e prometeu que a empresa estaria na minha mão. E assim, foi algo muito rápido que aconteceu na minha vida. Deus não me deu dias, mas Ele falou assim, eu estou te dando uma empresa. E a partir de agora, eu havia colocado no meu coração, e foi assim, poucos meses, né, apareceu uma proposta de abrir a Betel, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E 17 anos convertido, 9 como pastorado. São tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida que, se eu ficar aqui, nós vamos ficar o dia todo de tantos os testemunhos que nós temos aí na presença de Deus. E é gratificante eu estar aqui nesta manhã, né, de sábado, podendo falar um pouco do nosso testemunho, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque Deus tem nos honrado. E o que eu tenho para deixar, né, para os ouvintes, para aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo,
além de pedir para compartilhar com várias pessoas, porque o testemunho que Deus tem feito nas nossas vidas, quando Deus promete, porque a Bíblia vai dizer também em Números, Ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu algo na nossa vida, Ele vai cumprir. Então assim, Deus tem cumprido tudo que Ele prometeu, só deixa um ponto, tudo tem um tempo determinado por Ele nessa terra. Então se Deus te prometeu algo e você está falando assim para Deus, Deus, quando será que vai ser cumprida essa promessa? Aguarde, porque Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. E o pastor Ricardo Bonfá, ele praticamente seria também uma referência. Eu lembro desse homem e eu sei que Deus tem feito na vida dele um grande exímio pregador da palavra de Deus. E, pastor, o que você sentiu a primeira vez que você entrou com Jesus, no seu batismo, quando você foi chamado, denominado pastor? Amém. Então, é bem interessante porque assim, eu venho de uma família bastante católica, né? Tanto da parte do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e foi assim, até algo bem engraçado, porque a minha mãe vivia me chamando para ir às missas, né? E eu falei, mãe, hoje eu não vou porque eu vim de um templo e gostava de jogar muita bola, né? Só não fui profissional por falta de um pouco da cabeça, mas enfim, minha mãe sempre acordava cedo e falava assim, hoje eu vou para missa, eu quero te levar para missa. E daí eu sempre tinha uma desculpa, eu sempre fugi, eu sempre fui apresentado a Jesus, mas nunca fui ao encontro a Ele. E assim, um determinado dia eu estava ali na minha casa, tanto eu como minha esposa, e nós estávamos sentados na frente da garagem, assim, e conversando, falando, né, de algo nada relacionado a Deus, porque até então nós não conhecíamos Jesus, e nesse dia estava tendo um culto numa igreja que eram três casas para cima da nossa. E aí eu e ela sentada, com um copo de cerveja na mão, um cigarro, fumando, conversando coisas aleatórias, e a gente começou a dar ouvido à pregação do pastor. Era uma festividade e aquele pastor começava a lançar lá do altar sem ver nós, porque a igreja lá dentro e nós sentávamos na garagem. E ali ele estava falando da palavra de Deus, mas o engraçado é que as coisas que ele falava daquele altar era o que tinha acontecido naquela semana, naquele dia nas nossas vidas. Aquela pregação foi específica para mim e para a pastora Fernanda naquele dia. E aí nós começamos a ouvir, eu falei assim, falar alguma coisa para esse pastor aí da nossa vida. Nós começamos, né, sem entendimento nenhum, porque até então nós não éramos convertidos, não íamos na igreja. E aquele dia, a palavra que era lançada naquele altar, Deus falava assim, eu estou alcançando a tua vida hoje. Aconteceu isso, você falou com Deus, isso, a tua necessidade. E aquilo entrou no nosso coração. E quando entrou aquilo no nosso coração, no próximo domingo nós fomos visitar aquela igreja. E naquele dia, existia um servo de Deus naquele dia, e ele direcionou a palavra direto para mim e para a pastora, dizendo que a partir daquele dia as coisas iriam mudar na nossa vida. E aí nós começamos a frequentar aquela igreja aos domingos. Passaram-se um mês e pouco, eu olhei para a pastora Fernanda hoje, pastora, e falamos assim, esse Deus é maravilhoso, né? Esse Deus, ele é fiel. E foi muito rápido, porque em um mês nós se rendemos, dobramos nossos joelhos com um propósito, falando assim, nós vamos adorar esse Deus, para fazer a obra, para fazer a vontade dele. E aí o processo começou muito rápido. É lógico, quando nós fomos para a igreja, nós temos aquela adaptação, eu sempre costumo dizer nas minhas pregações que a gente vai ser de carrapicho para a igreja, né? Aí vai tirando, a gente vai aprendendo a palavra, vai se alimentando da palavra, a gente foi tirando tudo que não pertencia a Deus, e aí um belo dia nós aceitamos a Jesus. E as coisas começaram a acontecer muito rápido. Eu creio que em um ano, né, nós o pastor Fernando da época, que foi nosso primeiro pastor, nosso pai da fé, ele começou a nos observar, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós dobramos nossos joelhos para aceitar Jesus, eu e ela falou assim,
nós vamos aceitar Jesus, nós vamos trabalhar para o reino. E a partir dali começou as coisas a acontecer nas nossas vidas. Em 1 ano e meio nós já fomos ali separados a obreiros. Em 2 anos nós passamos o processo. Para chegar no pastorado hoje, nós passamos no processo diaconato, presbitério, depois fomos separados para pastorado. Então, assim, nada caiu de paraquedas, a gente não caiu de paraquedas na igreja, a gente sempre, assim, 17 anos para a honra e glória do Senhor Jesus hoje, eu louvo a Deus, né? Porque em todo esse processo foi luta, foi muita dor, foi muita tristeza, teve muita alegria, mas assim, em momento nenhum nós falamos assim, nós vamos desistir. Houve partes do processo, porque eu sempre prego na igreja assim, muitos hoje, eles querem entender o processo, mas aí Deus fala na palavra dele, você não precisa entender o processo, você tem que viver o propósito de Deus. E assim, aí começou a nossa trajetória de pastorado, auxiliamos por 9 anos, né, 2 ministérios, e hoje nós fomos colocados à frente de um trabalho, né, ali na Cidade Nova, e para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus está fazendo maravilhas, né? Por onde nós temos passado, pregado a palavra do Senhor, nós temos visto milagre acontecer. E essa é a nossa história, essa tem muito testemunho do que Deus fez na nossa vida, né? As libertações, as restaurações que foi feito, é um pouco da nossa história, é um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida. Deus deu essa empresa para nós, deu casa que nós jamais imaginaríamos, nós colocamos no nosso coração. Eu quero deixar até pro pessoal que visita, né, aí as redes sociais, que no meu coração, na tábua do meu coração, tem um salmo, que ele é o 37,5, que vai ficar para a tua vida nessa manhã. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo no resto ele fará. Ou seja, tudo que ele prometeu, ele vai realizar no tempo dele. E assim, esse salmo eu carrego com ele, porque tudo que Deus prometeu na minha vida, ele cumpriu, né? Lógico, passamos o processo, passamos várias dores, várias tristezas, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje nós estamos de pé aqui fazendo a obra de Deus. E as maravilhas que Deus ainda vai operar no nosso meio, aí eu creio em nome de Jesus que vai ser coisas lindas e grandes. E aí eu volto a repetir, a empresa, eu jamais imaginaria que eu moraria dentro de um condomínio. Deus deu uma casa espetacular, e nós temos que aprender a profetizar. Nós começamos a profetizar um carro dos sonhos, e um dia Deus falou assim, profetiza que eu irei te dar. E nós passávamos, varão, ali perto de um carro que nós colocamos dentro do nosso coração, e nós profetizávamos, falando assim, Senhor, eu quero esse carro. E pouco tempo Deus falou assim, vai lá e tira da agência. Então assim, tudo que Deus prometeu ele fez e tem feito. E eu falo no teu canal nesta manhã, que um salmo antes do 37,5, ele vai dizer no 37,4, deleita, é se alegrar na presença dele, e eu realizarei o desejo de todo o coração. Então se você tem algo para apresentar nas mãos do Senhor, coloca, porque eu era um projeto falido, varão. Eu há 17 anos atrás, a minha família olhava para mim e falava assim, isso aí não vai dar em nada. Os meus amigos falavam, isso aí não vai dar em nada, porque eu vivi 35 anos servindo o inimigo, servindo a Deus de Baal, mas quando eu me rendi, quando eu determinei que esse Deus que eu sirvo hoje seria o Deus da minha vida, que o Deus que iria fazer tudo o que ele fez na minha vida, hoje para a honra e glória do Senhor Jesus é só testemunho. Passamos lutas, desertos, mas tudo é um processo. E o processo é para nós aprendermos lá na frente, né? Eu costumo dizer lá na igreja, José foi jogado na cova. Os irmãos dele jogou ele dentro da cova, mas a cova não matou José. Fez com que José aprendesse para ser governador. Amém? Olha, testemunho impactante. Amém, glória a Deus. Muito feliz, né? E qual o nome da sua denominação? A igreja que nós congregamos, ela fica lá na Cidade Nova.
ela chama Família Dupla Honra, do pastor Jonas, pastora Daniela. Nós estamos fazendo a obra. Assim, nós estamos fazendo alguns propósitos no monte, nós estamos fazendo, apresentando alguns propósitos no monte do Senhor, pedindo resposta para o Senhor, porque Deus tem falado, tem usado os profetas para aquilo que Ele tem, né, no nosso chamado. Esse chamado de pastor, como eu volto a repetir, não caiu, né, de paraquedas, não foi por acaso. Quando nós determinamos, quando nós fomos consagrados a pastores, nós levamos um processo ali de 6, 7 anos para chegar. E assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje nós estamos fazendo a obra, né, eu glorifico a Deus e nós estamos aí, irmãos. Nós fazemos a obra, nós estamos agora com projetos de começar a fazer culto nos lares. Então assim, tudo está na mão do Senhor. Nós esperamos uma resposta do Senhor. E eu creio que Deus vai enviar a resposta do céu para a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Eu vou citar um papo recentemente. Eu não tive o prazer de acompanhar a sua consagração. Sabe por quê? Né? Você temos um grande amigo. Sim. Na igreja de Congresso. Sim. Foi um baque muito grande para mim, né, para nós. E eu queria ter estado lá para te dar um abraço para a sua consagração, que eu te acompanho desde, né, da década de 90, sim, né? sim. Quando você tinha a antiga Madeiroa, né? Que, por sinal, gente, quando vocês vierem aí, vocês forem fazer, de fazer uma casa, melhor madeira é aqui, que é Betel, casa de Deus, um local onde tem profissionais competentes, de qualidade, madeira top, e a sua casa vai ficar top. Porque eu morei muito tempo no Campo Carrion, não vou nem fazer propaganda, mas vou falar. E todas as madeiras que meu pai construiu chalé lá, e todas as madeiras vinham daqui, né, das mãos desse homem, desse grande homem de Deus. E todo o chalé estão inteiro lá, então as madeiras boas, não precisa nenhuma, o chalé estão inteiro, impecável, porque as madeiras são de qualidade. Então, tudo que você quiser construir sua casa, ou tiver pretensão de construir um chalé, um camping, o melhor lugar é aqui, Madeireira Betel. Não deixe de passar aqui, passar o orçamento, é top aqui. E o atendimento é diferenciado. Isso é para a gente encerrar. Fala um pouquinho assim, antes que você pode falar, antes da Madeiroa, de repente. Sim, foi uma empresa que. Foi onde eu aprendi, né? Exatamente. Sim. E você, na realidade, assim, você trabalha, você é carpinteiro, marceneiro também? Não. Mas aí só fala um pouquinho da Madeiroa, a gente encerra. Amém. Então, vamos lá. A Madeiroa, a gente trabalhou ali naquela empresa por 17 anos. Foi onde tudo começou, onde eu aprendi, porque eu sentei ali com 16 a 17 anos, bem jovem, né? Para trabalhar no ramo da madeira. E ali foi, por 17 anos eu trabalhei naquela empresa, e ali foi um aprendizado, né? Foi onde por 17 anos nós trabalhamos, e foi aonde Deus posteriormente abriu, o leque para que eu conhecesse tudo sobre o ramo, sobre todo o segmento de madeira, que não é simplesmente, né, sentar num balcão e você tem que entender do processo, desde lá da serraria, desde a compra da madeira legalizada pelo IBAMA. A gente trabalhamos hoje, né, aqui na empresa com madeiras legalizadas, tudo é debaixo da bênção, tudo é legalizado pelo IBAMA. E assim, a Madeiroa foi um processo, 17 anos de trabalho, e ali quando encerrou as atividades daquela empresa, eu meio que saí perdido, sem saber o que ia fazer. Porque até então, lá atrás, quando começou a entrevista, eu falei que eu até então não sabia o que eu iria fazer. Foi Deus, né? Foi o processo na caminhada com Deus, que Deus deu, falou assim, ó, eu vou te dar uma empresa. Eu não tinha propósitos até então, eu não tinha o sonho ali, quando eu saí para abrir uma empresa. Ali começou, né? A Madeiroa foi todo um aprendizado. Quando saiu da Madeiroa, eu fui conhecer a Jesus, e ali começou todo o processo. Então, ali foi onde eu aprendi a trabalhar no ramo da construção civil, no ramo da madeira. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente já está aqui também, por incrível que pareça, há 17 anos também, trabalhando para nós, né? Foi onde Deus preparou e aonde Deus abriu essa porta, deu o nome Casa de Deus. E assim,
temos projetos, né, para outros ramos, mas assim, hoje eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus fez lá atrás, né, e prometeu e tem cumprido hoje em nome de Jesus. Amém. E para finalizar, eu acho que meu pai, até hoje, ele deve ter a camisa da Madeiró guardada com ele. Meu Deus. Tem uma relíquia que ele guarda aqui. 30 anos. E tem guardado. E eu lembro do slogan do textinho, Madeiró, tudo em madeira. Tudo em madeira. Eu lembro isso é hoje. E, gente, foi um prazer mesmo estar com o pastor. Uma honra. Obrigado por ter nos assistido essa entrevista. E não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, dar aquele joinha. E um recado final, o pastor vai passar para vocês. Pastor, fala uma coisa que acalente o coração das pessoas. Glória a Deus. Amém. Eu queria reforçar a palavra que eu disse anteriormente, até agradecer essa entrevista, é uma honra, né, ser entrevistado. Quando o irmão Cleiton falou, pastor, uma hora ou outra, eu até levei na brincadeira, né? Uma hora ou outra a gente vai marcar para mim entrevistar o senhor aí. Eu falei assim, amém, varão, vai ser uma honra. E é uma honra estar aqui participando, né, podendo ser entrevistado. Eu até vou deixar aqui que é até diferente, viu? Pregar é mais fácil do que ser entrevistado. Entrevistado aqui a gente fica um pouco trêmulo, um pouco... Mas louvado seja o nome do Senhor, eu agradeço a Deus pela tua vida. Como o senhor disse, é uma amizade de longa data. A gente até se distanciou um pouco, né? Cada um foi para um lado. E olha como Deus faz, né? Fomos se encontrar dentro de uma igreja, né? Fomos se encontrar ali na presença de Deus. É maravilhoso o que Deus tem feito. Eu louvo a Deus e eu quero reforçar para a tua vida, você que vai assistir esse vídeo aí, você que vai, né, compartilhe mesmo, o máximo de pessoas que você puder. Eu quero reforçar o Salmo 37:5 para a vida de cada um. Ele vai dizer que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Ou seja, eu não sei o processo que você está passando. Talvez essa entrevista vai chegar aí até uma pessoa que no dia de hoje, Cleiton, ele acordou com algum problema que não consegue resolver. Eu quero dizer para a tua vida assim, entrega teu caminho na mão do Senhor, aprenda a confiar nele. Não conte os teus sonhos, não saia contando sonhos e projetos para aquele que não pode te ajudar. A palavra de Deus em Mateus 6 vai dizer assim, que quando nós temos um projeto e temos um sonho, nós devemos fazer o quê? Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e entregar a Deus. Fecha a tua porta, ore a Deus, entregue, que Deus vai revelar no oculto e no profundo. Então assim, meu irmão, fique com essa palavra nesta manhã, entrega teu caminho, confia nele. Eu não sei qual que é o processo, eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando no dia de hoje. Mas se você confiar nele, esse processo vai passar e você vai começar a viver o propósito de Deus na tua vida. Então confia nele. O Salmo 37:4, antes desse vai dizer, deleita e ele considerará o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus vai fazer. Confia nele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pessoal, não esqueçam de compartilhar, dar aquele like, o canal ganhar notoriedade. Deus abençoe a todos.